Poucos homens sabem, mas é possível fazer uma mulher pensar em você dia e noite sem nunca encostar nela. E se você já se cansou de correr atrás, gastar energia e ainda ser tratado como opção, chegou a hora de mudar o jogo. Existe um método, baseado em ciência e psicologia, que transforma sua presença em algo impossível de ignorar. Quando você dominar isso, vai conquistar um poder que a maioria dos homens jamais terá. Então fica comigo, e eu vou te mostrar como. Antes de aprender qualquer técnica, você precisa entender algo que vai mudar completamente sua forma de lidar com mulheres. O desejo feminino não segue lógica. Ele não é calculado, não é racional, e muitas vezes nem ela consegue explicar por que sente atração por um homem específico. A psicologia evolucionista, estudada por pesquisadores como David Buss, deixa isso claro. O que desperta o interesse dela é um conjunto de sinais sutis que indicam valor, segurança e capacidade de liderança. Não é o que você diz sobre si mesmo, é o que ela percebe sem que você precise abrir a boca. Esses sinais estão ligados a instintos que vêm de milhares de anos atrás. Imagine uma mulher no passado distante, num ambiente hostil, onde a sobrevivência dependia da escolha do parceiro certo. Ela não estava procurando apenas beleza física. Ela estava procurando sinais de força mental, habilidade de proteger e resolver problemas, postura de liderança e, acima de tudo, a capacidade de manter o controle sob pressão. Isso está no DNA feminino até hoje, mesmo que a vida moderna tente esconder. E aqui está a primeira armadilha, que a maioria dos homens cai. Eles tentam compensar a falta desses sinais com atenção exagerada, mensagens constantes, presentes, elogios a cada 5 minutos. Só que, aos olhos dela, isso não é prova de valor. Isso é prova de necessidade. É um sinal de que você está disposto a se dobrar para conquistar, e o instinto dela interpreta isso como fraqueza. Um homem que realmente é valioso não precisa implorar por atenção, porque ele sabe que sua presença já é suficiente para gerar impacto. Isso não significa ser frio ou indiferente. Significa controlar o ritmo. Significa não entregar tudo de uma vez. Significa se comportar como um homem que tem opções e não como alguém que encontrou a única chance da vida. Quando você age dessa forma, desperta nela algo muito mais forte que simpatia. Desperta curiosidade. E curiosidade é a semente do desejo. É como se você plantasse uma pequena pergunta na mente dela. Por que ele não reage como os outros? Essa dúvida é poderosa, porque abre espaço para que a imaginação dela trabalhe a seu favor. E quando a imaginação entra em jogo, você não está mais competindo com outros homens pelo que eles oferecem de forma direta. Você está competindo dentro da cabeça dela, no território mais difícil de ser derrotado. É nesse ponto que você começa a ganhar espaço sem precisar tocar, sem precisar correr atrás. Você inverte a dinâmica. E quando essa inversão acontece, o terreno está pronto para o próximo passo, usar a própria mente dela para criar sensações que ela não vai conseguir esquecer. A maior parte dos homens usa as palavras como se fossem apenas um meio de transmitir informação. Mas, para criar desejo, as palavras são muito mais que isso. Elas são gatilhos mentais disfarçados. Não é sobre o que você fala, é sobre o que ela sente quando ouve você falar. Pesquisadores como Milton Erickson, um dos pais da hipnose conversacional, mostraram que a forma como você estrutura uma frase pode atravessar as barreiras da mente consciente e atingir diretamente o subconsciente. E é aí que mora o poder real. Quando você conversa com uma mulher, ela não está apenas ouvindo suas palavras. Ela está criando imagens mentais, associando emoções e até relembrando sensações físicas ligadas ao que você diz. Se você descreve uma cena de forma vívida, usando detalhes sensoriais, como o som de uma chuva batendo na janela, o calor de um vinho escorrendo pela garganta ou o arrepio provocado por um vento frio na pele, o cérebro dela reage como se estivesse vivendo aquilo. É nesse momento que você planta a emoção que quer que ela associe a você. O erro da maioria dos homens é ser literal demais. Falam o que querem de forma direta, previsível
e sem criar atmosfera. O resultado? A conversa morre rápido, porque não há estímulo emocional. Uma boa comunicação sedutora não entrega tudo. Ela insinua, abre espaço para que a mente dela complete o que falta. Isso cria um efeito muito mais poderoso que um elogio direto ou uma frase pronta. Você não diz "você é linda". Você cria uma situação em que ela sente que é desejada sem que você precise falar isso explicitamente. E aqui entra outro detalhe importante: a cadência da sua fala. Pausas estratégicas, olhar firme e entonação controlada aumentam o peso de cada palavra. Um silêncio no momento certo pode ser mais provocador do que uma declaração inteira, porque o silêncio obriga a mente dela a preencher o vazio, e quase sempre ela preenche com algo mais intenso do que você diria. Esse é o mesmo princípio usado por contadores de histórias, líderes carismáticos e até negociadores de alto nível. Quando você começa a dominar essa habilidade, a sua presença se torna diferente. Ela começa a associar o som da sua voz com emoções específicas, e isso cria um vínculo invisível. Mesmo longe de você, um simples pensamento sobre uma conversa que tiveram pode fazer o coração dela acelerar. E para que esse efeito seja amplificado, o seu corpo precisa dizer a mesma coisa que a sua boca. É por isso que, no próximo passo, vamos entrar no território da comunicação silenciosa, aquela que pode fazer uma mulher sentir desejo antes mesmo que você diga uma única palavra. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres, então atenção. O livro digital, A Psicologia da Sedução, vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. Antes mesmo que um homem fale, a mulher já está analisando tudo o que ele transmite com o corpo. Pesquisas de especialistas como Paul Ekman mostram que microexpressões, postura e gestos sutis revelam mais sobre a sua confiança e intenções do que qualquer palavra. É por isso que, se você quer atiçar uma mulher sem encostar um dedo, precisa entender que o corpo é o seu primeiro mensageiro e, muitas vezes, o mais convincente. Uma postura relaxada, mas firme, transmite controle e segurança. Ombros alinhados, passos seguros e um olhar que não se apressa em desviar criam uma presença que é percebida antes mesmo que você abra a boca. Não se trata de parecer duro ou agressivo, mas de passar a sensação de que você está no comando da própria vida e de tudo ao seu redor. Isso ativa no cérebro dela um instinto primitivo que associa esse tipo de postura à proteção e liderança. Dois gatilhos extremamente fortes de atração. A forma como você ocupa o espaço também é decisiva. Aproximar-se lentamente, inclinar-se levemente para falar algo, manter uma distância calculada, tudo isso cria tensão. Essa tensão não é desconforto, é a sensação de estar prestes a atravessar uma fronteira. Quando você domina esse jogo, o simples ato de se aproximar pode disparar uma corrente elétrica no corpo dela. Não é o toque que importa, é a expectativa dele. O olhar é outro elemento essencial. Um contato visual firme, mas não fixo demais, é capaz de criar momentos carregados de energia sexual. O segredo está em alternar intensidade e leveza. Um instante de conexão profunda, seguido por um leve desvio, como se você estivesse avaliando algo nela e guardando para si. Essa pequena quebra deixa espaço para a imaginação dela trabalhar, e quanto mais a mente dela imagina, mais o corpo responde. Quando o corpo e a fala trabalham juntos, o impacto é multiplicado. Mas existe algo que faz tudo isso ganhar ainda mais força: a sua capacidade de manter controle emocional e não se deixar levar por reações automáticas. Esse controle é o que transforma você de mais um cara confiante em um homem que ela não consegue ler completamente. E é justamente sobre isso que vamos falar no próximo ponto.
Se existe algo que separa um homem comum de um homem que realmente exerce influência sobre o desejo feminino, é a capacidade de controlar as próprias emoções. A maioria reage de forma previsível, fica eufórica com a mínima atenção, perde o equilíbrio diante de um comentário provocador ou se apressa em responder a qualquer mensagem. Esse padrão entrega o jogo. Mostra que você está investido demais, rápido demais. E quando a mulher percebe que já tem esse poder sobre você, o interesse dela começa a cair. O controle emocional é, na prática, a habilidade de ditar o ritmo da interação. É não se apressar para responder. É não se alterar quando ela tenta te provocar. É demonstrar que a sua validação não é algo que se compra com pequenos gestos. Isso cria uma sensação de escassez, e escassez é um gatilho psicológico poderoso. Robert Greene, em A Arte da Sedução, descreve isso como a habilidade de se tornar o prêmio, e não o caçador. Quando você se posiciona dessa forma, a dinâmica muda. Ela começa a trabalhar para conquistar a sua atenção, e não o contrário. Isso não significa ser frio ou distante o tempo todo. Significa alternar entre momentos de proximidade e momentos de recuo estratégico. Dar um pouco, depois tirar. Criar calor e, de repente, esfriar. Esse movimento cria um contraste emocional que mantém a mente dela em alerta. Ela nunca sabe exatamente o que esperar, e é essa incerteza que mantém o desejo vivo. É como um jogo onde as regras mudam levemente a cada rodada, e para vencer, ela precisa se manter atenta. Manter o controle emocional também significa não se deixar arrastar pelo comportamento dela. Se ela se afasta, você não corre atrás de imediato. Se ela tenta te provocar, você responde com calma, talvez até com um leve sorriso que sugere que você está vendo muito mais do que ela imagina. Isso transmite força silenciosa e mostra que você não está desesperado por aprovação. Para uma mulher, isso é altamente estimulante porque instiga a necessidade de conquistar alguém que não se dobra facilmente. Quando você domina essa habilidade, todo o resto que vimos até agora, postura, palavras, linguagem corporal, se torna ainda mais poderoso. E é nesse ponto que você está pronto para acionar um instinto feminino profundamente enraizado: a competição. E quando uma mulher sente que precisa competir por você, a atração se transforma em algo ainda mais intenso. É sobre isso que vamos falar agora. Uma das forças mais subestimadas no jogo da sedução é o instinto de competição feminina. Quando uma mulher percebe que outra está interessada em um homem, a atração dela tende a aumentar. Isso não é achismo, é psicologia evolutiva. Pesquisas de David Buss mostram que, ao longo da história, as mulheres desenvolveram um radar aguçado para identificar homens que já foram pré-selecionados por outras. Isso funcionava como uma espécie de validação social. Se ele já atraiu outras mulheres, então deve ter características valiosas para manter por perto. O mais interessante é que esse efeito acontece muitas vezes de forma inconsciente. Uma mulher pode não estar dando atenção para um homem, até vê-lo interagir com outra de forma natural, descontraída e com uma energia que transmite conexão. De repente, ela começa a notar coisas que antes passavam despercebidas. O jeito que ele se move, a forma como fala, a confiança no olhar. Não é que ele tenha mudado, é que o valor percebido dele foi elevado pelo simples fato de já ter despertado interesse em outra pessoa. É aqui que muitos homens erram. Tentam provocar ciúmes de forma forçada ou exagerada, o que soa inseguro e artificial. O segredo está em fazer isso de maneira sutil, deixando rastros de que você é um homem desejado, sem esfregar isso no rosto dela. Isso pode acontecer numa conversa em que você menciona casualmente ter estado com amigas em um evento, ou quando ela percebe que outras mulheres reagem de forma positiva à sua presença. É sobre plantar a ideia, não gritar a mensagem. Quando esse gatilho é ativado, ela sente que precisa conquistar um espaço que não está garantido. A atenção que antes era opcional se torna urgente. É como se uma parte dela pensasse: se eu não me mover agora, vou perder para outra. E o mais poderoso disso
é que nesse cenário, ela começa a investir energia em você. E quanto mais energia ela investe, mais o interesse dela cresce. Esse instinto competitivo, combinado com tudo o que já falamos, palavras, linguagem corporal, controle emocional, cria um ciclo quase impossível de quebrar. Mas para manter esse jogo funcionando no longo prazo, existe um elemento que alimenta tudo isso como combustível constante: o mistério. E esse é o momento em que vamos abrir esse segredo. Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribuiu em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente: além da média. Eu te agradeço antecipadamente, meu irmão. O desejo feminino não nasce apenas do que ela sabe sobre você, mas principalmente do que ela não sabe. O mistério é um dos gatilhos mais poderosos para manter uma mulher presa à sua presença, porque o cérebro humano odeia lacunas. A psicologia chama isso de efeito Zeigarnik. Tendemos a lembrar mais e pensar mais sobre situações inacabadas do que sobre as que já estão resolvidas. E no jogo da sedução, isso significa que quanto mais você deixa espaços para ela preencher, mais ela se envolve mentalmente com você. O erro de muitos homens é se entregar inteiro logo no início. Contam toda a vida em um único encontro, revelam suas rotinas, suas vulnerabilidades, suas opiniões sobre tudo. Quando não há mais nada para descobrir, o interesse dela começa a esfriar. O mistério funciona como um filme de suspense. Você assiste até o fim não porque já sabe tudo, mas porque quer saber o que vai acontecer na próxima cena. E com uma mulher, você precisa construir essa mesma sensação, a de que há sempre mais camadas a serem descobertas. Isso não significa inventar histórias ou criar uma falsa imagem. Significa controlar o fluxo de informações, mostrar o suficiente para gerar curiosidade, mas nunca a ponto de deixá-la sentir que te decifrou por completo. Pode ser um detalhe deixado no ar durante uma conversa, um olhar que sugere algo não dito, ou até um hábito que ela percebe, mas não entende totalmente. Esses pequenos enigmas são como anzóis invisíveis, mantendo a mente dela conectada a você mesmo quando você não está por perto. O mistério também tem outro efeito. Ele gera projeção. Quando você não revela tudo, ela preenche as lacunas com aquilo que mais a atrai. Isso cria uma versão de você dentro da mente dela, que muitas vezes é até mais idealizada do que a realidade. E quando uma mulher começa a imaginar, ela investe emocionalmente nessa imagem. E quanto mais ela investe, mais difícil é para ela se desligar. Combinado com as outras estratégias que falamos, a linguagem das palavras, a comunicação do corpo, o controle emocional e o instinto de competição, o mistério se torna o combustível que mantém o motor ligado indefinidamente. Porque no final, a maior sedução não é fazê-la querer o que você já deu, é fazê-la ansiar pelo que ela acredita que ainda vai descobrir. Se esse vídeo abriu sua mente, deixa o like agora. Se inscreve e comenta aqui qual dessas estratégias você vai colocar em prática primeiro. E se quiser fazer parte da nossa comunidade de homens além da média, torne-se membro hoje mesmo. Além de conteúdo exclusivo, seu nome vai aparecer nos créditos como parte dessa irmandade. Aqui não é só um canal, é um movimento. E é só o começo, meus irmãos.